Você está no canal do Bispo Moraes. Eu espero que Deus possa te iluminar poderosamente. Hoje nós vamos falar do número da besta, isso mesmo, 666. E eu gostaria de ser bem objetivo para que você possa entender de uma forma clara e simples. Se criou muita estrutura, muitas ideias, ideologias erradas, e ao longo dos anos se criou aí um misticismo em cima desses três números. Haja vista que tem muitas pessoas que quando vai comprar um carro, se a placa tiver 666, a pessoa não compra. Eu conheço pessoas que foram comprar casas, que o número da casa era 666, a pessoa desistiu da compra. Nada mais é do que um número, apenas um número, nada mais do que um número. Eu vou explicar para você hoje o que significa 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, diz assim, olha, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque este é um número, o número dele é 666. Muito bem. A Bíblia diz para que a gente faça um cálculo. Haja vista que cálculo está relacionado à matemática, né? Não a questão de espiritualidade, não a questão de já falaram, já criaram ideias, né? Muito tempo atrás aí. Uns falavam que ia ser o Papa, outros falavam que ia ser o presidente dos Estados Unidos, outros foram inventando histórias. Nós precisamos ficar com o que a Bíblia nos passa, nada mais do que isso. Então, nosso objetivo é passar entendimento nesse canal. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A primeira pergunta é, você conhece a verdade? Você sabe qual é a verdade? Na verdade, nós não sabemos qual é a verdade. Nós estamos conhecendo aos poucos a verdade de Deus. A Bíblia diz que o homem, para conhecer a mente de Deus, está muito longe. Olha só que interessante. A gente para pensar, primeiro Isaías capítulo 1, ele diz assim, ó, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me entende, não me conhece. Isaías 1, 3, 4 e 5 ele fala isso. Então a gente para pensar, qual a diferença do animal racional para o irracional? Nós estamos falando dos animais e nós estamos falando da raça humana. Racional somos nós, irracional que são os animais. Eles usam menos de 10% da sua massa encefálica. Não é que não são inteligentes, os animais são inteligentes. Tanto que quem trabalha em sítio, quem mora em fazenda, quem mexe com gado, por exemplo, eles dão nome às vacas, dão nome aos bezerros. Logo de manhã no retiro, o funcionário, quando vai começar ali o retiro, ele chama o bezerro pelo nome, o bezerro vem. Ele chama a vaca pelo nome, a vaca vem. Você chama o animal pelo nome e ele atende. Agora, por que o papagaio fala? O papagaio fala porque dos animais é o que tem a maior parte. Se você comparar em proporção ao corpo físico, o cérebro dele é o maior. Não em termos de expansão perto dos outros, mas em proporção do corpo. Por isso o papagaio fala. Então a gente para pensar, os animais irracionais, eles usam menos parte, né? Uma parte menor do cérebro, que pensa, que raciocina. Nós, racionais, seres humanos, nós usamos cerca de 10% do nosso cérebro para pensar. Existe uma pesquisa aí que o animal que mais usa o cérebro é o golfinho. Cerca de 20% mais ou menos. É o que mais usa o cérebro. É o que consome mais uso para poder pensar. Tanto que eles se comunicam por um radar sonoro, que até hoje a tecnologia não desenvolveu um radar tão específico, tão certo quanto o radar dos golfinhos. Eles se comunicam a quilômetros e quilômetros de distância. Por quê? Porque eles têm uma evolução comparada com o homem muito maior. Mas o que eu quero falar é que eu estou falando sobre essa questão para que a gente possa entender que o número da besta nada mais é do que você usar um pouco a sabedoria.
As pessoas dizem que conhecem, né? Conhecereis a verdade. A pessoa porque acha que vai ao culto, porque conhece um pouco a Bíblia, porque conhece um pouco a história de Jesus Cristo, ela acha que conhece a verdade. Mas que verdade você conhece? Nós, na verdade, estamos longe. Eu falei esses dias aqui na igreja que o ser mais difícil de lidar na face da terra chama-se raça humana. É muito mais fácil você lidar com um rebanho de animais, né? Um rebanho de ovelhas, uma quantidade de vaca, de boi, você lidar com um tanto de cachorro lá, do que você lidar com o ser humano. É só você ir nas lojas e perguntar para os vendedores como é que é lidar com o público, como é que é lidar com a clientela. É difícil, pessoas ficam nervosas, pessoas ficam insatisfeitas, pessoas arrumam briga do nada, pessoas falam mal um do outro. O ser humano sempre foi assim. Se a gente pega a história da Bíblia, antigamente, vamos pegar lá o povo de Deus no deserto, um povo teimoso, um povo rebelde, um povo que murmurava, saiu do cativeiro 420 anos, foi em rumo à terra prometida. Aí já começaram, porque não virou nada, não adiantou nós sair de lá, porque lá nós tinha pepino, comia cebola, comia alho, aqui a gente não tem nada para comer, nós estamos com sede, Deus fez a rocha soltar água, beberam água, ai, glória a Deus. Não demorou 15 minutos, porque não adianta também ter água e não ter pão. Deus fez chover o pão do céu. Eles estavam comendo pão, aí já começaram, porque só pão só não adianta, porque tem que ter carne. Aí Deus fez chover, Deus fez vir as aves do céu, as codornas, e eles estavam comendo a carne. A Bíblia diz que a carne estava sendo rasgada dos seus dentes, e eles começaram, mas só esse tipo de carne, porque não adianta, nós queremos outro tipo, ou seja, não tá bom. Não tá bom. O cara quer comprar um carro, compra, daqui a pouco o carro não presta. O cara quer uma casa, daqui a pouco a casa não está no lugar bom, daqui a pouco a vizinhança. Quer comprar uma roupa, a roupa é apertada. Você entende? O ser humano é um ser difícil de se compreender. E o próprio Deus sabe exatamente dessas questões. Tanto que ele diz assim, os animais é mais fácil. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu lugar onde dorme, mas o meu povo não me conhece. Meu povo não me entende. E aí você diz assim, eu conheço a verdade. Pois é, e a libertação? Porque a verdade vem somada de libertação. E a transformação, libertação não é para o seu governo, libertação não é só expulsar demônios e espíritos malignos. Se libertar dos dogmas, dos preconceitos, se libertar de pensamentos errados, se libertar de comportamentos inadequados. Se você conhece a verdade, você é uma pessoa liberta, você é uma pessoa calma, você é uma pessoa controlada, você é uma pessoa pacífica, você consegue amar o seu semelhante, por pior que ele seja, você nunca vai julgar ninguém, porque a Bíblia diz que quem julga será julgado. Aí você fala, nossa, então eu não estou liberto. Talvez porque eu não conheço a mente de Deus. O meu povo não me conhece, não me entende. Então, muitas vezes a gente pega trecho da Bíblia, como durante muitos anos, décadas aí, pregadores pregavam trecho da Bíblia e criou-se uma estrutura, um exemplo para você entender. Teve muitos casos aí atrás que disseram uma época que a Coca-Cola é do diabo. Tem santa paciência, não tem o que fazer essas pessoas. Aí teve um grupo de pessoas que, porque se rodar o CD, rodar o disco ao contrário, vai falar nome. Gente, o CD, o disco não foi feito para rodar ao contrário, anti-horário. Foi feito para rodar no sentido horário. Eu não sei, o povo fica caçando pelo em ovo, fica querendo achar coisa que não existe. Tenha santa paciência, está aqui, Aqui há sabedoria. Se tem sabedoria, calcule esse número, 666, o que significa? Então hoje eu quero explicar para você o verdadeiro sentido do 666. Esquece aquele negócio, inventaram uma época, os crentes que não tem o que fazer da vida, pelo amor de Deus. Inventaram uma época aí, que o código de barra, sabe o que acontece? As pessoas não têm o que falar, ficam enchendo linguiça. A questão não tem nada a ver com código de barra, não tem nada a ver com o número em si especificamente, mas tem a ver com cálculo, tem a ver com uma ideia central. Olha aqui, nós temos aqui então, nós temos 3 números
que é uma centena, nós temos meia, meia, meia. Então, o primeiro passo, o que a gente vê nessa estrutura de número? A gente vê um único número, que ele se repete. Nós vemos um único número, número 6. Para você entender, o que significa o número 7? Só para você entender o 6. 7, a gente sabe que é bíblico, né? 7 é um número interessante, é um número de perfeição. Deus descansou um 7º dia. Depois que tudo que ele criou, ele viu que era bom, ele descansou. Naamã, o profeta diz, você mergulhe 7 vezes. Isso, o número 7, aparece centenas de vezes na Bíblia. Mas o que eu quero mostrar não é o 7, é o 6. O que significa o número 6? O que Deus fez no 6º dia? Deus fez o homem. O número 6 representa um homem. Então o número 666 começa representando um único homem, tá? Uma única pessoa que irá se levantar futuramente. Muito bem, nós temos então 666. Então nós vemos que é o homem. O que mais que nós vemos no 666? Nós vemos um número que ele é igual 3 vezes, é idêntico 3 vezes. O que a gente entende sobre Trindade? O Deus Trino em um, 3 em 1, ou seja, o mesmo Deus em 3 em 1. São 3, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um. Nós estamos falando de um homem, nós estamos falando de Trindade e mais, nós estamos falando de um único, né? Um número único. Ou seja, 3 que se forma 1, nós estamos vendo então o número do homem, da Trindade e o número de Deus. Aí você vai falar, mas como assim o número de Deus? Espere que você vai entender. O número da besta, a Bíblia se refere a um determinado período que irá se levantar um governante mundial. Não é governante de país, do Brasil, dos Estados Unidos, não. Irá se levantar um governante único em todo o mundo. Eu ia falar território nacional, mas não é, em todo o território mundial. Irá se levantar um único governante mundial. Esse governante mundial, ele vai querer exercer o mesmo papel de Deus, com o mesmo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? Isso está se referindo a um governante mundial que vai querer exercer a função de Deus aonde todo mundo o sirva. É meio estranho, mas é uma realidade. O que vai acontecer nesse período? Bom, nesse período, antes da besta se levantar, nesse período a igreja vai ter sido arrebatada já. A igreja não vai estar presente. Quando eu falo a igreja, são os salvos. Haverá acontecido o arrebatamento. Nesse período vai se levantar um governante mundial que vai fechar todo quanto é igreja, que vai acabar com as igrejas. Se você parar para pensar, isso tem acontecido em alguns países. Por exemplo, você pega a China, né, que eles têm ali uma regra. Você pega a Venezuela, que está nesse conflito tão grande, mas que teve um tempo que colocavam sanções à Bíblia, a pregadores. Mas é a volta de Cristo, não é só o começo, porque quando isso acontecer vai ser no mundo todo. O que vai acontecer? Eles vão neutralizar todas as religiões, centrando toda a humanidade numa religião única. Só que uma religião única que não será regida pela Bíblia Sagrada. Como assim, bispo? Nesse período da besta, onde haverá um governante mundial, a Bíblia nem menciona. Tem uns doidos varridos aí que fica falando que é o Vaticano, outro falando que é o Papa, outro falando que é o fulano, o presidente. Não tem como falar isso. Para nós não faz diferença quem vai se levantar nesse período. Para nós o que importa é a gente levar o Evangelho com seriedade, ter a garantia
da salvação, e quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, nós sermos levados. Agora, está lascado quem ficar, porque vai se levantar um governante mundial que vai neutralizar todas as religiões e vai centrar toda a humanidade, vai comprimir toda a humanidade a servir uma única religião, uma religião que seja única para todos, baseado nas regras que eles criarem, não na Bíblia Sagrada, que praticamente nós vemos, por exemplo, hoje, caso você não saiba, existem algumas religiões, melhor, seitas, que eles criam sua própria Bíblia. Por exemplo, vou citar aqui o caso aqui de uma determinada seita, igreja, você já deve ter ouvido, Igreja da Vó Rosa. Não sei se você já ouviu, mas tem até um certo tempo. Eles têm uma própria Bíblia deles, que não tem nada a ver com a nossa Bíblia. Nós não estamos criticando, nós só estamos mostrando para você. A Testemunha de Jeová, eles pegaram uma Bíblia e fizeram uma readaptação. Todo lugar que fala Espírito Santo, todo lugar que fala Jesus, eles cortaram e editaram Jeová. Nada contra o direito deles, cada um faz aquilo que quer. Cada um acredita também naquilo que quer, mas cada um vai dar conta a Deus. Porque a Bíblia diz, ai daquele que mudar uma vírgula da minha palavra. Mas eu não estou falando, criticando, não. Eu só estou mostrando para você. Nesse período, esse governante vai obrigar as pessoas a estarem debaixo desta religião, ou seja, dessa seita criada única para toda a humanidade, onde eles possam dominar, controlar toda a humanidade. Qualquer pessoa nesse período que procurar a Bíblia, procurar ao Deus verdadeiro, vai ser reprimido pelo governo. Que aí você pode assistir alguns filmes que tratam sobre essa questão, né? O arrebatamento, o Apocalipse, tem vários filmes aí. Então eu quero dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, esse canal ele tem como objetivo de trazer conhecimento. Não é religião, não é doutrina, não é filosofia, não é diz que me diz. Não adianta a gente ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, ou ficar procurando pelo em ovo. 666 nada mais é do que um governante mundial que vai querer exercer o lugar de Deus aqui na terra. Vai querer ser como um Deus, ser adorado, idolatrado por todo mundo. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Está longe de acontecer? Não muito, não está muito longe. Agora, haja vista que a Bíblia promete que aqueles que estiverem vivendo a vida com Deus, vivendo uma vida em santidade, Jesus voltará e vai arrebatar a sua igreja. Arrebatar significa retirar rapidamente. Então, essas pessoas não estarão nesse momento. Agora, lascado está quem está no pecado, lascado está quem está vivendo errado, porque vai ficar. Vai ficar. Você pode criar uma ideia diferente, você pode criticar, você pode concordar, é um direito seu. Eu estudo a Bíblia há algumas décadas. Eu estou no Evangelho já praticamente quase que a minha vida toda. Estou com quase 50 anos. Eu falo com categoria. Pode vir teólogos, a gente tem teologia, né? A gente tem várias linhas de teologia. Eu sou teólogo, mas a gente tem várias linhas de teologia, que um fala uma coisa, outro fala outra, outro. Então assim, se a gente for pegar linhas de pensamento, a gente vai criar uma salada de fruta na nossa cabeça. Deus é Deus e não se engana. Conhecereis a verdade, ela é quem nos liberta. A verdade do 666 nada mais é do que isso. Não tem nada de código de barra, o número nada mais é do que apenas 3 números, mas que representa um governo mundial que irá tentar controlar toda a humanidade através de uma seita ou de uma religião única. Porque nessa época o Espírito Santo vai ter sido retirado da terra. Eu espero que você esteja firme com Deus, para quando esse dia chegar, nós não estejamos aqui para ver, tá bom? Que Deus abençoe. Olha, se inscreva no meu canal. Esse canal aqui ele tem como objetivo passar conhecimento. Você pode, se você tiver alguma ideia,
Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer um comentário, bispo, faço no próximo vídeo, fala sobre tal coisa e tal. Eu falo de qualquer assunto, seja Apocalipse, seja em qualquer... Me disseram, bispo, não tem vídeo de Apocalipse. Então, se você quiser, eu estou à disposição, tá bom? Se for falar besteira, a gente não fala, mas a regra é essa, não tem como fugir muito disso. Então eu quero dizer a vocês, se inscreva no meu canal, clica no sininho, porque toda vez que eu subir um vídeo, você vai ser notificado, você vai poder assistir. Geralmente os meus vídeos têm sido curtos, logo eu vou transmitir ao vivo pelo YouTube, eu transmito pelo Facebook, né, Igreja Apostólica da Graça, eu transmito pelo Facebook os cultos de quarta, sexta, domingo ao vivo, e agora no Facebook eu tenho subido vídeos mais curtos. Então você se inscreva, clica no sininho, dá um like, dá um joinha aí, e compartilhe esse vídeo, para que possa chegar em muitas pessoas, para que as pessoas possam abrir os olhos, para as pessoas não serem enganadas com religiões, enganadas com doutrinas, enganadas com diz que me diz. Vamos levar ao conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Olha, daqui uns dias eu vou subir um vídeo da minha filha Débora, domingo é dia das mães, provavelmente ela vai dar uma mensagem, ela só tem 4 anos, mas ela é muito esperta, e provavelmente ela vai dar uma mensagem para as mães, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração e Shalom Adonai.